Fala, galera do Primeirão. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão aí de confinamento? Chateado, né? Também estou muito chateado, com saudade da vida como ela era, né? Mas, ó, vamos adiante, né? Vamos aqui prosseguindo. Vocês tiveram aí a atomística 3, parte um, né? Que foi o modelo atômico de Dalton e o modelo atômico de Thomson. E agora vamos aí para o terceiro modelo, o quarto e o quinto, né? Que é o seguinte, logo após a formatação e a formulação ali do modelo atômico de Thomson, né? Recapitulando, o átomo é maciço, indivisível, indestrutível, é carregado eletricamente com carga positiva e negativa, fixa, né? Modelo de pudim de passas, tranquilo? Mas ainda era considerado maciço, indivisível e indestrutível. Pequenas esferas, né? Maciça, indivisível, indestrutível e carregado, né? Uma massa que era positiva, e incrustado ficava as cargas negativas, que eram os elétrons, né? Tranquilo até aí? Show. Continuando falando de ciência, né? Vamos lá. Teve um cientista, né? Tá aí ele aí, ó, o Rutherford, né? O Rutherford, em 1911. Ele nasceu em 1871 e morreu em 1937. Ganhou o prêmio Nobel em 1908, certo? E ele fez vários experimentos. Ele fez uns experimentos em seu laboratório, tá? Em um laboratório escuro. Ele pegou uma fita de filme fotográfico, né? Que antigamente você, para revelar um filme, você tinha que revelar ele no escuro. E ele pegou uma câmera de chumbo, certo? Com uma, uma esfera, uma parte oca, né? Em que ele pôde colocar polônio, tá? Ele colocou polônio, que é um elemento radioativo, e tinha uma saída, né? Um único sentido de saída. Então, o que é que acontecia? O polônio ele emitia raios alfas, né? Partículas alfa. E por que ele usou o chumbo? Porque o chumbo é o único material que pode conter e direcionar os raios alfas, que são altamente radioativos e destrutivos para a célula humana, né? E aí ele, no escuro, ele fez esse experimento e percebeu que aí, aqui entre, né, no meio aqui do filme fotográfico, ele colocou uma finíssima, né, chapinha de ouro, tá aqui, ó, de 0,0001 milímetro, ok? E bombardeou com partículas de polônio, partículas alfa, né? Direcionou a partícula alfa. Então, eles partiram do seguinte pressuposto: ora, eu quero comprovar o modelo atômico de Thomson. Se o Thomson diz que o átomo é maciço, esférico, né? Então, quando eu jogar a partícula alfa, essa partícula alfa vai bater nessa lâmina de ouro e toda essa partícula, 100% dela vai ser rebatida e vai voltar. Ou seja, nada iria passar aqui atrás, né? Está aqui, ó, os átomos de ouro. Se esses átomos fossem realmente maciços, né, como o Thomson dizia, esse raio alfa, aqui ele batia na chapa de ouro e batia, né, sofria aqui um desvio e voltava. Ele jamais ele era percebido aqui atrás, porque ele não iria passar, né? Como não tem espaço vazio nesse átomo de Thomson, ele não passaria. Mas, para surpresa de Rutherford, né, a coisa tomou outro sentido, outro rumo, né? Que o Rutherford começou no escuro ver que quando a partícula alfa batia aqui, ela é como se gerasse uma faísca luminosa. Aí imagine isso aí, né, no escuro, gerando várias, né, centelhas de luminosidade, né? Então, ele disse, ó, tem alguma coisa errada aí, né? Certo? Então ele viu aqui, ó. Vamos passar aqui para a gente. O que estava acontecendo, né? Ele começou a especular, olha, se eu tenho uma lâmina de ouro, né? Se eu tenho uma lâmina de ouro aqui, ó, repleta de átomos maciços, esse raio alfa quando vem, está batendo aqui atrás. E ele percebeu que na chapa lá, né? Que vamos voltar aqui rapidinho.
Ó, esse 3 aqui, a partícula alfa veio, veio bater aqui no filme fotográfico do lado de cá. Vamos ver também bateu aqui do lado de cá. Então, parte dela voltava em linha reta e parte dela sofria um desvio para baixo, ó, ou para cima, né? Parte dela voltava, parte dela sofria um desvio para baixo, outros raios para cima, outros passavam direto, né? E outros sofriam pequenos desvios, né? Era o que acontecia aqui, ó, os átomos de ouro, ó, parte dos raios passava direto, outro batia e voltava, ó, batia e voltava, batia e voltava, e ixi, que é isso, né? Não pode. Então, vamos rever isso aí, né? Então, ele mostrando aqui certo? Aqui, ó. A partícula alfa vinha, batia, então ele percebeu, olha, se ele está batendo aqui e está sofrendo desvio para cima, é porque ela está batendo em alguma coisa maciça. Então, ela é maciça, quando ela bate em outra coisa maciça, ela sofre um desvio para cima ou um desvio para baixo. E quando ela passa reto e colide aqui atrás no filme, é porque ela passou em espaços vazios desse átomo, né? Aí ele foi começando a ter ideias, né, de como é que seria. Outras batiam de frente, frontal e voltavam, né? Então ele disse, olha, então é o seguinte, esse átomo não é como o Thomson afirma ser maciço e indivisível, né? Ele não é esfera maciça. Na verdade, esse átomo ele tem espaços vazios, certo? Em que as partículas alfa passam direto e colidem lá atrás. E tem uma coisa sólida em que ele bate, sofre desvio para cima ou para baixo ou volta, né, no sentido contrário. Então, aí, a partir desse experimento, está aqui o Rutherford, ele vai gerar suas conclusões a partir do modelo atômico, né, reformulando o modelo atômico de Thomson. Ele diz aqui, ó, o átomo seria um imenso vazio no qual o núcleo ocuparia uma pequena parte, enquanto que os elétrons o circundariam numa região negativa chamada de eletrosfera, modificando assim o modelo atômico de Thomson. Então, vamos lá. Após a reformulação, certo? E a experimentação de Rutherford, esse experimento também, às vezes, eles abordam no Enem, tá, galera? E nas provas de vestibular, o experimento de Rutherford com lâmina de ouro, tá? Então, o Rutherford, ele reformulou o modelo atômico. Ele disse, não, o átomo realmente tem carga elétrica, positiva e negativa. Só que esses elétrons, eles não estão fixos, né? Eles estão em movimento, certo? A carga negativa circula em torno do núcleo, e esse núcleo todo positivado, né? Ele é onde a partícula alfa batia e voltava. E nessas eletrosferas, né, a região onde ficam os elétrons, tem espaço vazio, onde a partícula alfa passava direto. Aí diz aqui, ó, no modelo nuclear de átomo, as cargas positivas e quase toda a massa estão encontradas no núcleo, né? Então, no núcleo, quem que vai ficar aqui no núcleo? Vai ficar os prótons, né? Ainda não se conhecia, ainda não tinha sido determinado o nêutron, né? Então, o próton, a grande quantidade de próton estava aqui no núcleo, na parte pequena do núcleo. E a eletrosfera toda carga negativa. Galera, se a gente for fazer uma analogia, existe uma analogia que a gente faz assim. Em tamanho real, como é que seria a relação entre núcleo e eletrosfera? Vamos ver o estado do Maracanã. A bola no centro é o núcleo, certo? E a arquibancada, toda a arquibancada seria a eletrosfera. Então imagina, né, o núcleo, uma região muito pequena, né, onde estaria a maior carga do átomo concentrada nessa pequena região. Lembre-se que o elétron é 1.800 vezes menor que o próton, né? A massa do elétron. Então, você tem uma região muito grande, com carga muito pequena, carga negativa muito pequena, e tem uma região do núcleo muito pequena com uma grande quantidade de massa. Então, esse é o modelo atômico de Rutherford, conhecido como modelo planetário, ou modelo de sistema solar. Tá legal? Aí aqui, o número atômico é o número de prótons do núcleo, existe igual, tá? Isso aqui nós já vimos na atomística 1. Agora, vamos aqui. Tá, mas esse modelo atômico de Rutherford, ele descrevia, né, o átomo com espaço vazio e o elétron em movimento, a carga negativa em movimento em torno do núcleo.
E, assim, conhecia o quê? Que uma carga positiva, ela sempre atrai a carga negativa. Então, como é que poderia ter órbitas de carga negativa circulando em torno de uma carga de cargas positivas e elas não colidiam uma com as outras? Porque o que se conhecia até então é que se a carga negativa rotaciona em órbita estacionária e é atraída pela carga positiva, ia chegar um momento que ela ia perder força e ia colidir com o núcleo. Então, se ela colidia com o núcleo, então alguma coisa aí nesse modelo de Rutherford estava errado, né? Não estava totalmente completo. Então, o que fazia com que houvesse uma estabilidade em que os elétrons não colidissem com o núcleo, né? Com o núcleo atômico? Aí vai entrar o Bohr, né? O Bohr era aluno de Rutherford, certo? E depois eles ficaram divergindo entre si, mas vamos ver aqui o que foi que o Bohr fez, né? Então tá aqui, ó. De acordo com o modelo atômico proposto de Rutherford, os elétrons, ao girar ao redor do núcleo, com o tempo perderiam energia e se chocariam com o mesmo. Isso aí foi observado que não acontecia. E aí o Bohr formulou uma teoria sobre o movimento dos elétrons, né? Chamada teoria quântica da radiação. Ok? Ele pegou as ideias de um outro cientista, Max Planck, e a partir dos cálculos de Max Planck e as ideias de Planck, ele formulou a teoria quântica, né? A teoria quântica. E a partir dele ganhou o prêmio Nobel, né? Em 1922. Então a teoria de Bohr, ele diz o seguinte, ele fundamenta-se na seguinte situação, em que esse átomo, como o Rutherford falou, realmente era formado de duas regiões, núcleo e eletrosfera. Só que essas eletrosferas, tá aqui, ó, os elétrons descreveriam órbitas circulares estacionárias ao redor do núcleo, sem emitir nem absorver energia. Eles ficariam ali girando, né, em equilíbrio com esse núcleo, não emitindo nem absorvendo energia. Então, se ele não emitisse nem absorvesse energia, ele ficaria ali girando em torno do núcleo, em equilíbrio e não colapsaria, né? Essas órbitas estáveis são denominadas de estados estacionários ou órbitas estacionárias. Tá legal? Então, ele reformulando, ele diz aqui, ó, não se preocupe com essa forma, tá? Mas tá aqui, ó. Então, vamos aqui. Então, para o modelo atômico de Bohr, existiam 7 órbitas em torno do núcleo. Ele chamou de 1K, 2L, 3M, 4N, 5O, 6P e 7Q. Então, a eletrosfera, para ele agora, ele reformulando o modelo atômico de Rutherford, então ele diz assim, não, tem uma eletrosfera, só que essa eletrosfera é composta de 7 órbitas estacionárias, onde nessas órbitas circulam elétrons. Os elétrons circulam em torno do núcleo. Então, ó, na órbita aqui, nessa órbita aqui de um K, nessa região aqui, em torno do núcleo, vai transitar apenas 2 elétrons. Então, ele estipulou essa quantidade de carga, de quantidade máxima de elétrons, né, que transitava aí. Tá? Aí, na 2L, na órbita 2L, nessa região aqui, ó, na órbita 2L, transitavam apenas 8 elétrons. Na 3M, 18, 4N, 32, 5O também aqui, ó. Nessa região da 5O, transitava o quê? 32 elétrons também. E na 6P, 18 e na 7Q, 2. Tá certo? Então, galerinha, esse é o modelo atômico de Bohr, tá? Um modelo com 2 regiões do átomo, certo? O núcleo tem um próton, até então, e a eletrosfera com 7 órbitas estacionárias, onde estava lá os elétrons com essa quantidade máxima de elétrons. Aí nós temos que passar a enumerar, tá bom? Ele chamou aqui, ó, órbita 1K, 2L, 3M, 4N, 5O, 6P e 7Q. Essas órbitas. Agora vamos voltar aqui. Bom, e aí? Mas esses elétrons, eles ficavam o tempo todo estacionários lá, girando em torno do núcleo. Aí como se explicar, por exemplo, os elementos radioativos que emite luminosidade, fosforescência, né? Você tem um interruptor. Quando você fecha a luz no escuro, o interruptor fica aceso, né?
aquele material que ele emite luminescência. Como é que é aquilo ali? Como é aquele fenômeno, né? Como é que ele pode estar emitindo luz própria a partir daquela matéria, né? Então, porque assim, aqueles materiais, os átomos daquele material, eles passam o dia absorvendo energia e esses elétrons desses átomos, eles vão para um nível de energia mais à frente. E quando é à noite, quando não tem energia, que a gente desliga, esses elétrons começam a voltar para suas camadas de origem e liberam essa energia que absorveram ao longo do dia, liberam na forma luminosa. Vamos entender isso aí, tá? Ó, ele diz aqui, fornecendo energia elétrica ou térmica a um átomo, um ou mais elétrons absorvem a energia, ele fica muito carregado, fica pesado e saltam para níveis mais afastados do núcleo. Ou seja, quando ele absorve energia, ele fica carregado energeticamente, a gente diz que ele fica excitado e ele salta para uma órbita mais à frente. Porque, ó, nós vimos aqui que, ó, na 1K só pega no máximo 2 elétrons, na 2L no máximo 8. Vamos supor que aqui tivesse só 6 na 2L, uma hipótese, porque máximo 8, mas aqui na 2L pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, pode ter 6, 7, não pode passar 8. Vamos supor que ele tem aqui 6, e aqui na 1K, 2. Esses elétrons aqui da 1K, esses elétrons aqui da 1K, aqui, 2 elétrons aqui, em um determinado momento, vamos supor que ele absorvesse energia. Aí ele ia ficar pesadão e nesse nível não ia mais suportá-lo. Aí ele vai saltar para uma órbita mais à frente, onde suporta ele com aquela energia. Aí ele fica lá momentaneamente, girando lá. Tá? Vamos voltar aqui. Pronto. Aí diz aqui. Aí eles saltam para uma órbita mais afastada do núcleo. Fica lá momentaneamente, milésimos de segundo, e depois eles voltam para a órbita de origem. Ao voltar às suas órbitas originais, devolve a energia recebida em forma de luz visível. Ou seja, se ele recebia uma carga elétrica a mais ou uma carga térmica a mais não visível, ele vai saltar para uma órbita mais à frente do núcleo e não vai ficar lá muito tempo, porque ele não é daquela região, né? Aí, quando ele volta, ele emite a mesma quantidade de energia, ele libera, ele solta. Agora, essa energia que antes era térmica não era visível e elétrica não era visível, agora ele libera no visível. Tá aqui, ó. Vamos lá, tá aqui. Eu tenho um elétron nesse nível 1 de energia, nessa órbita ou nesse nível de energia. Veja que a gente tem 7 níveis lá no modelo atômico de Bohr, né? Ou 7 órbitas. A gente vai chamar de níveis de energia também aqui, ó. Eu tenho 7 órbitas ou 7 níveis de energia. Tá legal? Então, se eu tenho um elétron que está no nível de energia 1, ó, energia 1, tá legal? Deixa eu ver aqui. É isso aqui. Eu tenho aqui, ele está aqui no nível de energia 1, ele está aqui. Ele é dessa região, ele transita só nessa órbita, desse nível de energia 1. Aí ele absorveu a energia, ficou pesado, e saltou, saiu daqui da 1 e foi para mais à frente. E agora, com excesso de energia, ele é suportado nessa região. Então, eu digo que ele está no estado excitado. Ele está excitado, carregado eletricamente, só que ele não vai ficar aí muito tempo, não, porque ele não é daí. Ele fica aqui momentaneamente e depois ele volta para a órbita de origem. Tá? Ó. Ele volta para a órbita de origem, só que quando ele volta, ele libera essa energia que ele absorveu no passado. Tá? Aqui, ó. Ele absorveu a energia, saltou para a camada mais externa. Agora, ele volta para a órbita, né? Ele volta para a órbita de origem e libera essa mesma quantidade de energia. Certo? E aí essa energia agora é no visível. Tá? Então, diz aqui, ó. Os elétrons podem saltar de um nível para outro mais externo, desde que absorvam uma quantidade definida de energia. Essa quantidade definida de energia são os pacotinhos de energia limitada, que a gente chama de quanto. Um quanto de energia. É como se fosse os pacotinhos de energia que ele absorve e é específico. Se ele absorve 2 pacotinhos, ele não vai para o E2, ele vai para o E3, para o E4 e assim por diante. Até o E7.
Tá? Então, esses pacotinhos de energia são chamados de quantum. Por isso aí é que a gente está na física ou química quântica. É a química ou a física em que a gente está estudando a absorção de energia quantizada, limitada, né? Tá? Muito bem. Então, isso aí é o chamado efeito fotoelétrico. Então, quando a gente nós vamos visualizar as cores, os fogos de artifício, ter conta desse princípio, né? Tá certo? Então, quando a gente voltar, eu vou trazer alguns experimentos para a gente visualizar isso aí. Mas vamos aqui, né? Tá, beleza? Pronto, show de bola. Então, eu vou falar de órbitas ou níveis de energias, né? O modelo atômico de Bohr. Qual a diferença entre o modelo atômico de Bohr e o de Dalton? Desculpa, qual o modelo atômico, a diferença do modelo atômico de Bohr e o de Rutherford? E o Rutherford, para ele trabalhou apenas com o hidrogênio, simulou ali o modelo atômico do hidrogênio, que tem um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera, né? Então, apenas uma única órbita, um único elétron transitando em torno de um único próton. E o Bohr expandiu isso aí para 7 órbitas estacionárias ou 7 níveis de energia, né? Então, aqui, ó, cada um desses níveis possui um valor determinado de energia, estados estacionários. E essas energias, galerinha, nada mais é do que os elétrons, tá? Tranquilo? Beleza? Então, a diferença é essa. Que o modelo atômico de Bohr, ele é composto a eletrosfera de 7 órbitas ou 7 níveis de energia e o núcleo com prótons e nêutrons e elétrons, os 7 níveis com as quantidades definidas de elétrons e esses elétrons podendo saltar de uma camada interna para uma mais externa, dependendo da quantidade de energia que ele absorva. Tá legal? Por exemplo, numa lâmpada fluorescente, eu tenho trilhões e trilhões de átomos ali. Quando você libera a carga elétrica, ele energiza os elétrons dentro daquele gás, dos átomos daquele gás. Aí os elétrons do gás vai absorver energia, saltar a energia não visível, salta para uma camada mais externa e volta, liberando aí a energia visível que a gente visualiza na lâmpada. Tá legal? Pronto. Mas vamos aqui. Ampliando essa linha de raciocínio do Bohr, né, entrou um novo cientista com algumas novas teorias, né, mais aprofundadas, que era o Erwin Schrödinger, né, um nomezinho bem complicado, mas ele foi prêmio Nobel também em 1933. Então, o Schrödinger, ele já começou a desenvolver uma coisa chamada de conceito de orbital, né? Aqui, ó. Ele formulou uma teoria chamada de teoria da mecânica ondulatória, que determinou o conceito de orbital. O que é o que seria essa orbital? Ele diz o seguinte, que nessa estrutura atômica, os átomos não ficavam transitando em cima de uma linha, em cima de uma órbita. Ele ficava transitando em torno de uma região do espaço tridimensional. Certo? Vamos aqui comparar, por exemplo, um ventilador. Aquela caixa onde a hélice gira, aquela caixa ali seria a região orbital de encontrar as hélices. Eu tenho, geralmente, no ventilador, vamos pegar um ventilador de 3 hélices. Eu tenho 3 hélices. Elas estão girando onde? Dentro daquela caixa. Então, se eu quero encontrar as hélices de um ventilador, eu sei que ele vai estar dentro daquela região. Eu defino aquela região como um orbital. Tá? Como um orbital atômico. Então, o que ele quer dizer com isso? Dentro de cada nível de elétrons, esses elétrons aqui no máximo, que comporta cada nível de energia, não estaria solto. Estaria dentro de pequenas estruturas, que ele chamou de regiões orbitais. Tá legal? E aí, galera, vamos lá, voltando aqui. Como seriam esses orbitais? Então, o primeiro orbital que ele chamou foi o orbital S. Então, imagina o orbital S tridimensional, uma esfera vazia. Imagina uma bola. Eu enchi uma bola, ela ficou cheia, mas eu tirei a massa de ar e ficou o espaço vazio. Então, essa região aqui é o orbital S, onde transita 2 elétrons. Então, cada orbital, no máximo, só pode transitar 2 elétrons. Aí diz aqui, ó,
Orbital é a região do espaço ao redor do núcleo onde existe a máxima probabilidade de se encontrar elétrons. Aí ele foi mostrando esses orbitais como é que seriam. Isso aí tudo a partir de cálculo matemático, tá, galera? Então, o o Ivan Chandrige, ele já faz o modelo atômico, já reformula o modelo atômico atual, é o modelo atômico de Chandrige, um modelo atômico em que eu tenho um átomo tridimensional, certo? Ele não é no plano, ele é tridimensional, onde eu tenho um núcleo pequeno lá no centro e estruturas, esses orbitais são estruturas tridimensionais, onde os elétrons transitam naquela região daquele espaço. Então, vamos lá. Na região do 1K, aqui, ó, toda essa região aqui, ela sai para minha frente e para trás. Então, nessa região só pode transitar 2 elétrons. Já nessa outra região da 2L, pode transitar 8 elétrons. Então, 2 a 2 dentro de cada orbitais. Aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que são esses orbitais no vídeo, tá? Vamos ver aqui. Então vamos lá, só para a gente ter uma noção de como é que é esses orbitais, tá? Eu vou mostrar aqui 2 orbitais, os orbitais S e o orbital P, e os orbitais P. Então vamos lá. Galera, primeira situation, né? Primeira situação, vamos ver aqui. Ó, tudo que está em 3 dimensões, eu tenho que estar situado em 3 eixos. O eixo Y, o eixo X e o eixo Z. Então, o primeiro orbital, ele está no nível, ele está na primeira órbita. Tá aqui, ó, orbital esférico S. Tá? Então, eu vou chamar de órbita 1, que era 1K, eu tenho um orbital S. Ele vai chegar, tá? Então, vamos lá. Na órbita 1K, eu só posso transitar 2 elétrons, né? Só posso ter no máximo 2 elétrons. Beleza, só posso ter no máximo 2 elétrons. E onde é que transita esses 2 elétrons do orbital 1K? Aqui dentro de um S, aqui, ó, dentro dessa região, os 2 elétrons. Já o 2L, tá? O orbital 2L pega no máximo 8 elétrons. Sendo desses 8 elétrons, 2 em seu orbital S, ou o orbital S do nível 2. Então é um dentro do outro, certo? O orbital S. Eu tenho um orbital 1S, pequenininho, a região esférica, eu tenho 2 elétrons. No segundo nível de energia, eu tenho o 2L, né, com 8 elétrons, eu tenho um orbital S maior, e dentro, lá no núcleo, tem um orbital S, um orbital 1S menor e o 2S maior, um dentro do outro, feito uma cebola, galera. Então, nessa região esférica aqui, vai transitar no máximo 2 elétrons, dos 8. E aí entra o orbital P. O orbital P vai ser um orbital para cada eixo. Vamos lá, PX, aqui, ó, aqui é o orbital P. O orbital P tem esse formato. Então, esse orbital, então lembre, um orbital, em cada orbital transita no máximo 2 elétrons. Nós estamos no nível 2 de energia, que pega 8. 2 estão aqui e 2 estão no PX aqui, ó, PX. É um elétron aqui e outro aqui, transitando desse jeito aqui, ó. Tá legal? Então ele vai ficar aí transitando dentro do PX, no nível 2 ainda, ó. Aí vem os outros 2, né? Vamos contar. 2 com 2 dá 4, aí vem mais 2. Você vê outro orbital, que é o PY, nível 2 ainda aqui, ó, nível 2, tá? Aí entra 2 elétrons, fica aqui nessa estrutura, nesse orbital aqui, do nível 2, os outros 2 elétrons. Então, dos 8, agora eu tenho 6. E os outros 2, para completar 8, ele vai entrar no PZ. Só que o PZ, deixa eu ver aqui, o PZ é esse aqui, certo? Se eu girar o átomo, ele é tridimensional, eu jogo o PY para cima. Então pronto, eu tenho aí, veja, esse orbital grande é S, 2S é nível 2, esse PX é nível 2, esse PY
é nível 2, esse PZ é nível 2, esse PY também é nível 2. Então, eu tenho 2 elétrons com 2, 4, com 2, 6 e com 2, 8. Então, esses 8 elétrons do nível 2 transitam só nessa região. Loucura, 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 né? Agora vamos girar, vamos rotacionar esses orbitais desse átomo, né? Então, aí é só a primeira camada, ou a primeira órbita e a segunda órbita, né? Jogando no espaço aí o modelo atômico. Né? Beleza? Loucura, loucura, loucura! Né? Agora vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou mostrar um outro, que ele é bem legal também. Calma aí, pessoal, só um minutinho. Deixa eu só organizar aqui. Deixa eu organizar. Calma. Deixa eu quadrar aqui. Pronto, vamos ver esse aqui, ó. Então, nível 1 de energia, orbital S, vai pegar quantos elétrons? 2. Agora, vê o nível 2 de energia. Nível 2 de energia, orbital S. Nível 2, ó. Olha ele surgindo aí. Pega quantos elétrons nessa região aqui, ó. Fora do S2 aqui, ó. Pega 2 elétrons. Aí eu sei que o nível 2 pega 6. Aí vamos lá. Certo? Ó. 2p6, nível 2, nível 2. 6 elétrons com 2, 8. Então, esses subníveis, ou esses orbitais S, P, são do nível 2. Tá aqui, ó. Né? O P, P e P. Nível 3. Nível 3 são 18, né? Ó. Tá aqui o orbital S, do nível 3, 2 elétrons. O orbital P, do nível 3, com 6 elétrons. Ó. 6 e 2, 8. Tá faltando 10, né? E vai entrar o orbital D, que é mais complexo, a gente não vai, né? Ele está aumentando, ampliando aí para a gente visualizar né? Como é que fica aí, ó, os orbitais. Por isso aquele 1s2, 2s2, 3s2 que vocês viram lá na frente. Lá no fundamental do 9º ano, né? Ele vem dessas estruturas aí que são orbitais, né? Então, os orbitais, eu tenho um orbital esférico e o orbital P não é esférico, né? Os orbitais P. Mas cada orbital pega no máximo 2 elétrons. Observe, o P ele é formado por 3 orbitais. Ele pega, né? Cada orbital do P pega 2 elétrons. Então, o P é uma estrutura que tem 3 orbitais. Então, dá um total de 6 elétrons. Tá legal? Muito bem. Então, vamos só visualizar aí e vamos finalizar. Aqui já, tá? O 4s2. Então, uma coisa, vocês vejam aí como é que é a estrutura desse átomo na forma de orbitais atômicos, né? Aí tá mostrando bem bonitinho. Show, galera? Então, a gente tem uma noção, tá, de como é que é essa situação aí da parte tridimensional do átomo. E os elétrons estão distribuídos nessa eletrosfera aí, em suas órbitas, em seus orbitais. Tranquilo? Então vamos nós. Uma pausa aqui. Fechar aqui. Né? E vamos voltar lá para o nosso material para a gente finalizar. Pronto. Então, o modelo atômico de Bohr, o modelo atômico de Ivan Chandrige. Aqui ele mostra, né, a nuvem eletrônica, que é a energia, a formulazinha é uma fórmula, né, do nível superior, e que calcula a probabilidade dessa energia estar distribuída ao longo dessa região em torno do núcleo. Então, o orbital é isso, é uma região
em que o elétron pode ser encontrado, né? A probabilidade de ser encontrado nessa região é muito grande. Aqui ele bota o orbital esférico, S, aí o P, né? O P. Aqui são os orbitais D, que são mais complexos. E o princípio da incerteza de Heisenberg. Heisenberg diz: é impossível determinar com precisão a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante dentro de um orbital. É a mesma coisa dentro de um... Você tem ali o ventilador. O ventilador desligado, você sabe onde é que está as aspas. Dentro daquela região, né? Daquela caixinha. Quando você liga, eles são tão rápidos que você não consegue definir quem é quem. Ali se torna uma coisa só ali. Eles se distribuem dentro daquela região. Vou chamar aquilo de orbital. Então, o princípio da incerteza de Heisenberg é esse. Que dentro de um orbital atômico, eu não consigo determinar com exatidão onde é que está o elétron, porque ele está em alta velocidade dentro da estrutura atômica. Beleza? Pronto, então, finalizando, ó. Modelo atômico de Dalton, modelo de bola de bilhar, modelo de Thomson, pudim de passas, modelo de Rutherford, né? Sistema solar, o modelo de Bohr, modelo de níveis de energia, e o modelo de Chandra de nuvens eletrônicas, né? Tá? Beleza? Aqui, ó, bem bonitinho, os caras, os cientistas e seus modelos, né? Ok, ó. Certo? Veja o modelo aqui de Chandra, né? Que ele fala de a energia pulverizada dentro da região atômica, né, galera? Valeu? Então, eu espero que vocês tenham... Aqui são os cálculos que não nos importa, tá? Ó, bonitinho, em termos de curiosidade, tá? Então, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Modelo atômico de Rutherford, tá? Modelo atômico de Bohr e de Chandra, tá? Combinando Dalton, Thomson, Rutherford, né? Bohr e Chandra, que é o modelo atual, tá? Da física quântica e química quântica. Um abraço, um beijo e fiquem na paz.